Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de história. Já imaginaram como seria a França antes da Revolução Francesa? É deste assunto que vamos falar nesse vídeo. No século XVIII, a população francesa, como a maior parte da Europa, estava organizada em um tipo de sociedade denominada Antigo Regime. Era dividida em três grupos sociais, também chamados de estados. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo pela nobreza e o terceiro estado pelo restante da população. O clero e a nobreza constituíam cerca de 3% da população francesa na década de 1780. O terceiro estado, que abrigava a burguesia, trabalhadores urbanos, camponeses e servos, constituía cerca de 97% da população francesa. Clero e nobreza eram isentos de tributos. Sobre o terceiro estado recaíam todos os impostos diretos, cobrados pela monarquia e as taxas devidas aos aristocratas e também ao clero. Os camponeses encontravam-se em situação de miséria. Entre 1788 e 1789, péssimas colheitas e um período de seca teriam agravado a fome nos campos. Os celeiros estavam vazios e o preço do pão, o alimento básico dos franceses, subiu assustadoramente. No mesmo tempo, ou melhor, ao mesmo tempo, ampliava-se a crise financeira do Estado absolutista francês. A gigantesca dívida pública era provocada pelo alto custo da corte monárquica e dos funcionários do Estado e pelas dívidas provocadas pelas guerras constantes. Então, entre 1756 e 1763, França e Inglaterra estiveram em guerra e alguns anos depois os franceses apoiaram os colonos estadunidenses em sua guerra de independência. Diante dessa situação, Charles Calonne, ministro das Finanças, procurou impor aos nobres a obrigação de pagar impostos. Os líderes da aristocracia recusavam-se a qualquer modificação em sua condição social e passaram à ofensiva. Queriam ampliar seus poderes políticos e limitar a ação do absolutismo francês. Para isso, exigiram a convocação dos Estados Gerais e a Assembleia Francesa. O ministro teria sido demitido em 1787. Após a demissão do ministro, em 1787, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais em julho de 1788. Essa instituição, que não se reunia desde 1614, era composta por representantes dos três estados e era convocada especificamente para resolver os problemas financeiros da França. Nas eleições para os deputados da Assembleia dos Estados Gerais, religiosos e nobres votaram diretamente em seus representantes. No terceiro estado, apenas homens com mais de 25 anos que pagavam impostos podiam votar. Ali predominavam burgueses das profissões liberais. É nesse contexto que o governo francês acaba aceitando ampliar o número de representantes do terceiro estado. Seriam eleitos 291 deputados para a reunião do primeiro estado, 270 para a do segundo estado e 578 deputados para o terceiro estado. Mas as reuniões, de acordo com o plano do governo, ocorreriam em separado, ou seja,
Cada estado reuniria-se e faria a sua própria reunião. A decisão vitoriosa tornar-se-ia o voto geral do respectivo estado, independentemente do número de seus representantes. Apesar das grandes diferenças políticas, havia uma tendência que predominava entre os representantes eleitos pelos três estados: a limitação do poder monárquico através de medidas legais, como os ingleses haviam realizado no final do século XVII. Os principais líderes do terceiro estado, eles desejavam abolir os privilégios de nascimento e implementar reformas administrativas que diminuíssem a interferência do Estado na economia. Na esfera política, desejavam a criação de um parlamento que melhor representasse a sociedade e de uma Constituição, cujo modelo era a Constituição dos Estados Unidos, que pudesse limitar o poder do rei e garantir a liberdade de pensamento e a tolerância religiosa. Começava a se desenhar um confronto entre o clero e a nobreza, entre o primeiro estado e o segundo estado. De um lado, e o terceiro estado de outro. Em 5 de maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais deu início aos seus trabalhos. A nobreza, buscando controlar a situação, instituiu para que cada estado se reunisse separadamente e votasse enquanto estado, ou seja, contando com os votos da união clero-nobreza, o que inviabilizaria qualquer mudança mais profunda. O terceiro estado propôs a reunião coletiva e o voto em separado, ou seja, de cada membro da Assembleia. O número de representantes do terceiro estado era praticamente a soma dos representantes do clero e da nobreza, mas, com o apoio de alguns padres e nobres que simpatizavam com suas propostas, teria a maioria. Em 10 de junho, o terceiro estado convidou o clero e a nobreza a formarem uma assembleia. Sem resposta dos nobres, em 17 de junho, a reunião do terceiro estado declarou-se como Assembleia Nacional. Luís XVI, ameaçado pela população de Paris, que apoiava a atitude dos deputados do terceiro estado, acabou cedendo e, em 27 de junho, orientou a nobreza e o clero a se juntarem à Assembleia Nacional.